Pinheiro está ao lado de um convidado, o ex-presidente Bolsonaro. É isso, Bruno? E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. E esse é o fato, essa é a verdade e essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, por uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? O que Tivemos lá uma interrupção do sinal. O ex-presidente Jair Bolsonaro ao vivo, ele fez então lá uma visita ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Seu filho também está ao lado ali do PL, do Valdemar Costa Neto, né? E amanhã, então, o início desse julgamento no TSE, e ele trazendo agora, ele não estava falando muito sobre esse assunto, estava escolhendo as palavras, mas Vilela, evidentemente agora ele está trazendo o julgamento do Temer e aquela tese, e é claro que é na sua área aí, você que sabe tudo sobre isso, né, Vilela? Pois é, eu vejo que essa fala do ex-presidente Bolsonaro, ela vem no sentido de fazer uma defesa política do seu mandato, uma defesa política das suas condições de elegibilidade que vão ser apreciadas agora
pelo tribunal amanhã. É uma fala mais política, eu vejo que eles tiveram o cálculo político no sentido de entender que seria importante mostrar para a sociedade a versão do presidente Bolsonaro, até porque, naturalmente, a partir de amanhã no julgamento, os ministros vão fazer a sua avaliação e vão colocar a sua avaliação e muitas vezes uma avaliação mais técnica, entrando dentro de terminologias jurídicas, aspectos jurídicos. O que eu vejo nesse caso é que o presidente Bolsonaro não tem justificativa nenhuma para ter a sua inelegibilidade reconhecida. Eu vejo que o episódio em questão, ele não teve potencialidade nenhuma para atrair benefício eleitoral a Bolsonaro, nem para influenciar no resultado do pleito. Eu vejo que, por mais que eu discorde do que Bolsonaro fez naquela oportunidade, eu vejo, e tive a oportunidade à época de fazer profundas críticas, eu vejo que ele errou em fazer essa reunião com diplomatas e com embaixadores. Mas isso não pode ser discutido na seara eleitoral. Isso tem que ser discutido em outro campo. No campo eleitoral, eu vejo que, na minha avaliação, do ponto de vista jurídico, a ação deveria ser julgada improcedente. E vamos